Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos de hoje: revisar o conceito de pilha, revisar o conceito de eletrólise, identificar as principais diferenças entre pilha e eletrólise e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje: o que é uma solução eletrolítica? Qual a finalidade de uma ponte salina? Vamos responder essas perguntas no decorrer da aula. E aqui a gente tem, uma figura que representa os componentes que vamos estudar na aula de hoje: eletrólise e pilha. Então vamos relembrar alguns conceitos bem importantes. Reação de oxirredução ou redox é uma reação caracterizada pela perda, oxidação ou ganho, redução de elétrons. Isto é, trata-se de uma reação que ocorre com a transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Lembrando que os elétrons são as cargas negativas. Então, quando a gente fala que ele ganha elétrons, ele vai diminuir o valor lá do seu NOx, por isso redução. Quando ele perde elétrons, ocorre oxidação, ele está perdendo a carga negativa, então ele vai ficar positivo. As pilhas, ou células eletroquímicas, ou ainda células eletrolíticas, podem ser definidas como sendo dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações espontâneas de oxirredução ou redox. A eletrólise é um outro campo de estudo da eletroquímica e é um processo inverso do que acontece nas pilhas. Isso é, na eletrólise ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Na eletrólise, diferente do que acontece nas pilhas, é preciso fornecer um gerador para que a corrente elétrica esteja presente na eletrólise. De acordo com as definições de pilhas e eletrólise, ambos os processos químicos acontecem mediante a oxirredução. Porém, aqui na imagem a gente evidencia o processo. A energia química, lá na pilha, através de reação de oxirredução espontânea, torna-se energia elétrica. A energia elétrica, lá na eletrólise, através de reações de oxirredução não espontânea, torna-se energia química. Então, um processo é o inverso do outro. Pilha espontâneo, eletrólise não espontâneo. As reações de oxirredução da pilha e da eletrólise utilizam soluções eletrolíticas, ou seja, soluções condutoras formadas por íons, cátions e ânions, que estão livres e que permitem a passagem de corrente elétrica. No caso da eletrólise, os íons livres são originados a partir da dissolução iônica, quando tem eletrólise aquosa, ou mediante o processo físico denominado fusão, quando a gente tem eletrólise ígnea. E a eletrólise só vai funcionar para compostos iônicos, tanto aquosa quanto ígnea. Tanto a eletrólise como na pilha, o circuito se fecha na solução eletrolítica. Outra consideração interessante é que na pilha e na eletrólise ocorrem reações químicas visíveis nas placas ou eletrodos e na solução eletrolítica. Então a gente tem a capacidade de ver essa reação acontecendo, tanto na pilha quanto na eletrólise. A gente vai ver eletrodo sendo corroído, a gente vai ver deposição do metal acontecendo, alteração na cor da solução. Então, quais são as diferenças entre pilhas e eletrólise? Essas diferenças ficam somente na transformação de energia? A resposta é não. Na realidade, há outras diferenças entre pilha e eletrólise, a começar pela cuba eletrolítica, que é o recipiente onde está a solução e os eletrodos. Então, aqui a gente tem um desenho que mostra a pilha de Daniel e aqui a gente tem um desenho de eletrólise. Note que na pilha a gente tem duas cubas e na eletrólise temos uma só. Já começamos aí as diferenças. Então, observando as imagens, a gente vê que lá na pilha do Daniel são duas cubas, contendo dois eletrodos diferentes imersos em soluções eletrolíticas. Para que a pilha funcione, é preciso que haja uma ponte salina, que é responsável pelo equilíbrio entre os íons positivos e negativos. Então, o que vai conectar essas duas cubas separadas, para poder ter a transição dos íons, é a ponte salina. Já na eletrólise, há somente uma cuba e os dois eletrodos estão imersos na mesma solução eletrolítica e não temos ponte salina na eletrólise. Aqui a gente tem outras semelhanças e diferenças, olha só. Então a gente tem aqui
Eletrólise e pilha. Então, o processo da eletrólise é não espontâneo e na pilha é espontâneo, que a gente tem a modificação aqui representando a diferença de potencial, né? Menor do que zero e maior do que zero. O ânodo, lá na eletrólise, vai ter saída de elétrons, na pilha também é saída de elétrons. Ocorre oxidação, corrosão na eletrólise, no ânodo, na pilha também temos oxidação e corrosão. Veja a diferença. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e na pilha o ânodo é o polo negativo. Já o cátodo, na eletrólise, tem entrada de elétron, na pilha também representa entrada de elétron. Ocorre redução, ou seja, deposição na eletrólise e na pilha também. A diferença fica aqui, ó, polo negativo, cátodo da eletrólise, polo positivo, cátodo da pilha. E qual que é a finalidade da eletrólise? É obter elementos químicos no estado fundamental ou neutro, e a função, né, a finalidade da pilha é alimentar dispositivos eletrônicos. Quanto ao sentido do fluxo dos elétrons, a pilha, os elétrons migram do maior potencial de oxidação para o eletrodo de menor potencial de oxidação, ou seja, do ânodo, que é o negativo, para o cátodo positivo. Já na eletrólise, os elétrons se deslocam do ânodo, que é o positivo, para o cátodo, que é o negativo. Note que os termos são os mesmos, mas os sinais são diferentes. Quanto à função, a pilha é considerado um gerador de energia, ou seja, ele produz corrente elétrica. Já a eletrólise é um receptor de energia, ele precisa da energia externa para funcionar e decompõe uma substância iônica por meio de corrente elétrica que veio através do gerador. Quanto às semi-reações, em ambos os processos são definidas como sendo as representações individuais dos processos de oxidação ou de redução. Uma reação de oxirredução pode ser entendida como a soma de duas semi-reações devidamente balanceada. E assim a gente tem as semi-reações para uma pilha, então que está mostrando o ânodo, a semi-reação de oxidação do zinco, o cátodo, a semi-reação de redução do cobre. E realizando o somatório das duas, a gente tem a equação global. Aqui a gente tem a eletrólise ígnea do nosso sal, então tem a fusão, né, reação de fusão do sal, a semi-reação no ânodo, no cátodo e a equação global da eletrólise ígnea. Aqui a gente tem as semi-reações da eletrólise aquosa, a dissociação do sal, a ionização da água, a semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo. Lembrando que na eletrólise aquosa eu vou ter mais íons, né, nesse processo, e aí eu tenho toda uma competição acontecendo que é resolvida através da nossa tabela de finalidade, né, de afinidade de descarga. Por isso temos mais linhas aqui para a escrita da semi-reação da eletrólise aquosa quando comparada lá da eletrólise ígnea. E aí, somando tudo, a gente tem a equação global dessa eletrólise. Comparando as semi-reações dos processos, a gente observa que na pilha a equação global é a reação de oxirredução que dá origem à corrente elétrica. Na eletrólise ígnea e aquosa, a equação global é o resultado de uma reação de oxirredução produzida por uma corrente elétrica, por um gerador e a formação da substância no estado fundamental, assim como a solução resultante na cuba eletrolítica. Então temos mais etapas aparecendo, né, mais componentes ali dentro da escrita da reação para a eletrólise. Vamos fazer uma atividade agora? Então olha só. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer o processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3 hidratado, substância marrom pouco solúvel conhecida como a ferrugem, e aqui a gente tem a equação química. Descreva como impedir esse processo corrosivo. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala sobre a formação da ferrugem e ele quer que você diga, descreva como impedir esse processo corrosivo. Então, olha só, primeiramente a gente vai analisar a reação. O ferro sólido, em contato com o oxigênio gasoso e com a água líquida, né, mesmo que sejam minúsculas gotinhas, vai ter a formação da ferrugem. Se não desejamos a formação de ferrugem, basta não permitir que o ferro entre em contato com o oxigênio e a água. Impermeabilizar a superfície, revestindo-a com outro metal com maior potencial de oxidação, por exemplo, o cromo ou o zinco. Assim o ferro não oxidará. Vamos fazer a atividade 2 agora? Essa atividade está dividida em 2 telas, então vou deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler e responder bem certinho. Vamos lá. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída, aquecida de hidróxido de sódio, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo está descrita aqui. Explique por que a restauração do objeto de prata acontece. Agora é com você. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício traz a equação química do processo da limpeza da peça de prata, né? E explique por que a restauração do objeto acontece. Então, como a gente tem aqui uma equação de oxirredução, a gente precisa observar, né, num primeiro momento, quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução.
Para isso, a gente vai colocando as carguinhas aqui de cada um, né, o NOx de cada um dos elementos e vendo as modificações que ocorrem. Então, o que a gente viu aqui, ó, que o Ag2S é o agente oxidante, o Al é o agente redutor. E a restauração do objeto de prata ocorre por causa do alumínio, que atua como agente redutor desse processo e aí acaba devolvendo a prata sólida aqui para cima da superfície, né, da peça de prata que foi colocada imersa aí na solução. Vamos fazer a atividade 3, dividida também em 2 telas, que eu vou deixar um tempinho para que você possa ler cada uma delas. Olha só. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 3? Olha só. Os metais que poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, de metal de sacrifício, são os que possuem potencial de redução menor do que do alumínio, pois apresentarão um maior caráter oxidativo. Então, concluímos que somente o lítio e o potássio
protegeriam o alumínio da oxidação nos fornos sem diminuir o seu rendimento na reciclagem. No Pensando sobre a Aula, eu trouxe uma reportagem aqui para vocês, a bateria de um veículo elétrico. Para você ler a reportagem completa, você pode estar acessando o QR Code aqui. Trouxe alguns trechos para a gente conversar. Uma das principais diferenças entre carros a combustão interna e carros elétricos é a fonte de energia para alimentar o motor e tracionar as rodas. Enquanto os carros a combustão utilizam a energia da queima de combustíveis para movimentar os pistões e locomover o automóvel, os veículos elétricos apresentam uma bateria como fonte de energia. Os veículos elétricos, a bateria tem um motor elétrico no lugar do motor de combustão interna e usa uma bateria tracionária, geralmente de íons de lítio, para armazenar a eletricidade que será usada pelo motor para acionar as rodas do veículo. Quando o pedal do acelerador é pressionado, o carro instantaneamente fornece energia ao motor, que gradualmente consome a energia da bateria. O motor elétrico também pode funcionar como um gerador em momento de desaceleração, conhecido como frenagem regenerativa. A frenagem recupera a energia que seria perdida em forma de calor nas pastilhas de freio e é armazenada na bateria, melhorando assim a autonomia do veículo. Quando descarregada, ela é recarregada utilizando energia da rede elétrica, seja de uma tomada de parede ou por um carregador dedicado para isso. Nessa reportagem, a gente fala um pouquinho sobre como as baterias funcionam. Veja que além de ter o carregamento através da conexão com a rede elétrica, através da tomada, ele vai ter uma autoalimentação do processo de frenagem. Muito interessante essa reportagem. Na aula de hoje, revisamos o conceito de pilha, revisamos o conceito de eletrólise, identificamos as principais diferenças entre pilha e eletrólise e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!